porque nos revelaste os teus atributos e as verdades através do amor do teu Filho Jesus. Porque és grande Rei acima de todos os deuses, porque és o dono de todas as coisas. Nós te adoramos, ó Pai, pelo que tu és. Nós te adoramos pelo que fizeste. Nós te adoramos, ó Pai, pelo que ainda vais fazer. E nós te adoramos, ó Deus, pelas coisas que fazes hoje no meio do teu povo. Nós te somos gratos. Nossa oração é no nome de Jesus. A ti, que és fiel. Senhor, nós te adoramos e exaltamos o teu santo e sublime nome. Senhor, nós nesta manhã, como teu povo, separado por ti, nós queremos nos colocar na tua presença, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo a tua fidelidade, reconhecendo que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, clamando ao Senhor a Tua misericórdia, clamando ao Senhor que continue nos sustentando, que continue nos guardando,
e que possamos, dia após dia, experimentarmos a Tua boa mão para com o Teu povo. Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, gratos pelo Teu cuidado, gratos pela Tua providência para com a nossa vida. Te louvamos pelo privilégio de podermos, de portas abertas, nos reunirmos e podermos Te adorar. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ler a Tua palavra e sermos edificados, instruídos, confrontados e direcionados por ela. Senhor, Te louvamos, pois a Tua glória é indescritível. E nós nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania e clamando a Ti, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e continue cuidando do Teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia de festa, porque é o dia do Senhor, porque é o dia de adorar ao nosso Deus e porque é o dia também em que nós recebemos irmãos e irmãs no corpo de Cristo. Então eu queria chamar os nossos irmãos Bruno e Roberta, Ricardo e Thalita, para virem aqui à frente. Vai ter que ser por aqui, né? Subindo por esse lado de cá. E nós vamos juntos como povo de Deus. Se você é nosso visitante, fique à vontade para ler ou não conosco. Esse é um pacto de membresia que nós fazemos juntos como corpo de Cristo. Não é um pacto do conselho ou do pastor com esses irmãos, mas é um pacto entre nós, um pacto de membresia. Então, nós vamos ler essa primeira parte do pacto para fazer então a recepção desses nossos irmãos. Leiamos juntos. Como povo de Deus, todos juntos, gente, pode ler. Como povo de Deus que somos, cremos que fomos trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, para entregar nossa vida a Ele. Nós nos apresentamos para a pública profissão de fé e batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto com os nossos filhos, debaixo do pacto da graça, confiando no sustento e providência de Deus. E agora, solene e alegremente, reafirmamos esta aliança junto à família da fé. Então, irmãos, esses são os nossos irmãos. Ricardo, levanta a mão para eles saberem que de máscara não é difícil. Ricardo, Thalita, Roberta e o Bruno. E reverendo Jonatas. Isso, vamos então chamar os nossos irmãos presbíteros a virem junto conosco para fazermos esse momento de recepção destes irmãos. Reverendo Jonatas sabe mais e melhor, porque acompanhou-os aí na sala de novos membros e vai falar um pouquinho de onde nossos irmãos vêm. Todos os quatro são já batizados, professos, membros de uma igreja evangélica, e no caso aqui nós temos 3 presbiterianos e um batista. Então, nós estamos recebendo-os por jurisdição, então nós estamos assumindo a responsabilidade sobre eles, né, nesse momento. Ricardo e Thalita, eles estão vindo da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, por transferência. Roberta está vindo, nós estamos assumindo jurisdição sobre ela, mas ela fez a sua profissão de fé na cidade de Jaú, na Igreja Presbiteriana de Jaú. Veio a São Paulo para estudar, se formou, se casou e por São Paulo ficou. Então, nós estamos assumindo a jurisdição sobre ela. E Bruno, ele era membro da Igreja Batista das Graças em São José dos Campos. Acertei? É isso aí.
Então, o Bruno, mesmo caso, veio para São Paulo a estudo, conheceu a Roberta, se casaram e permaneceram em São Paulo. E este ano, desde o ano passado, os 4 têm frequentado a igreja, passaram pelo processo regular, né, que temos colocado, né, de frequente a igreja, depois vá para a classe de novos membros e, por fim, decidiram realmente permanecer conosco, e é uma alegria poder tê-los aqui. Eles são frutos da primeira turma EAD. Nós vamos ter ainda nos próximos domingos outras recepções dessa primeira turma EAD de novos membros, né? Então, durante a pandemia, nós tivemos um grupo de 9 pessoas que estudaram juntos, estiveram juntos, aprendendo e caminhando, e pela graça de Deus, depois de todo o processo, hoje nós podemos recebê-los oficialmente como membros da Igreja Presbiteriana Barra Funda. Muito bom. Deixa eu explicar para vocês um detalhezinho, por que a gente, na Igreja Presbiteriana, tem esse nome esquisito, que é assumir por jurisdição. O que significa assumir uma membresia? Ora, esses irmãos, eles, a partir do momento em que se tornam membros da nossa igreja, eles estão debaixo da vida comunitária e da autoridade do pastoreio dessa igreja por meio do seu conselho. Nós acreditamos que antes eles estavam debaixo da jurisdição de um outro pastoreio. A partir de agora eles estarão então debaixo da jurisdição do pastoreio dessa igreja por meio do seu conselho. E então, no nosso pacto de membresia, nós temos todo esse conjunto de declarações que nós fazemos, né? Com os quais nós nos comprometemos. Então, se você está aqui e quer tornar-se membro da nossa igreja, comece a observar o conjunto de elementos que nós juntos prezamos como igreja, que são todas coisas bíblicas e com as quais nós fazemos como corpo e igreja um compromisso, tá bom? Então nós vamos agora, antes de fazer finalmente a recepção deles, nós vamos ler o restante do nosso pacto de membresia, né? Aquilo ali foi a introdução, e agora nós vamos ler o restante desse pacto, fazendo então comunalmente, em comunhão, esses compromissos. Você que é membro da igreja, você renova os seus compromissos com esses irmãos novos que agora fazem esse compromisso. Então, vamos ler o restante do nosso pacto de membresia. Então, diante daquilo que nós já dissemos anteriormente, que nos ajuntamos pela graça de Cristo, então agora podemos dizer: portanto, declaramos que trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal, desde o momento em que nos tornarmos membros desta igreja. Exercitaremos o cuidado em amor, velaremos uns pelos outros e, finalmente, nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Nos aconselharemos mutuamente, crendo na suficiência da palavra de Deus. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós e pelos demais. Nos esforçaremos no educar tantos quantos possam estar sob o nosso cuidado, na disciplina e na admoestação do Senhor, e com um exemplo puro e amoroso, buscaremos a salvação da nossa família e amigos. Nos alegraremos com a alegria dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Buscaremos, com a ajuda de Deus, viver cuidadosamente no mundo,
renunciando à impiedade e às paixões mundanas, e lembrando que, assim como fomos sepultados e ressuscitados com Cristo, existe agora em nós uma obrigação especial que nos leva a uma vida nova e santa. Trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel de evangelização nesta igreja, bem como sustentaremos a sua adoração, sacramentos, autoridades constituídas, disciplina e doutrina. Contribuiremos regular e alegremente com nossos dízimos e ofertas para o sustento da igreja e seus ministérios, para o socorro aos pobres e a difusão do Evangelho por todas as nações. Quando mudarmos deste local, nos uniremos a outra igreja tão logo quanto possível, onde possamos cumprir o espírito deste pacto e os princípios da palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Queridos, essa é a aliança que nós fazemos diante de Deus. Você está recebendo aí o pacto escrito e qualquer membro dessa igreja pode assiná-lo junto com você. Você pode até fazer aí uma lista de assinaturas, não tem problema, porque é um pacto nosso, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Essas são as coisas que a Bíblia nos ensina, a maneira como nós devemos nos amar, cuidar, proteger, viver da palavra e pregar o Evangelho. Não há nada mais belo do que isso, irmãos. Sermos parte dessa família, sermos parte desse corpo, sermos parte dessa igreja. Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Barra Funda, aqui em São Paulo, parte do corpo de Cristo que está por toda a face da terra e que é um corpo que estará junto para a eternidade. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor tem abençoado a sua igreja, tem derramado bênçãos e hoje nos alegramos, pois o Senhor adiciona os seus a este corpo. E nós te louvamos, Senhor, e clamamos a Ti que Ricardo, Thalita, Bruno, Roberta possam ser bênção na vida dessa igreja. E clamamos ao Senhor que essa igreja possa ser bênção na vida deles. E agora, como corpo, possamos juntos desenvolvermos comunhão, juntos possamos edificarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros e caminharmos juntos de acordo com a Tua palavra e de conformidade com a instrução que encontramos lá. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa cada dia mais dar disposição aos Teus servos, de Te servir, de Te honrar e de abençoar o Teu reino, e que eles possam ser bênçãos e instrumentos do Senhor. Essa é a oração que fazemos, com corações alegres e satisfeitos no Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, oramos. Amém. Esse momento, para mim, é constrangedor, porque eu não vou poder recebê-los com aquele abraço. Mas saibam que no coração estão sendo abraçados por esse povo, por essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Que alegria recebê-los, queridos. Que Deus abençoe e guarde, sustente cada momento. Conte com essa comunidade, para que vocês sejam supridos e sustentados na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que Deus abençoe muito. Fica aquela vontade de dar um abraço, gente. Eu estou sofrendo aqui, confesso para vocês. Tá bom? Muito obrigado, gente. Podem se assentar.
Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 1, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque todo conhecimento de Deus, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Querido, se você olha para Romanos no capítulo 1, do verso 18 até o verso 23, você pode notar algumas palavras de similaridade com Êxodo. Aqui nós vemos, no livro do Êxodo que nós estudamos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno em poder e santo, separando um povo para si, fazendo coisas demasiadamente maravilhosas no meio daquele povo. Um povo que recebeu a revelação de Deus, um povo que recebeu a lei de Deus. Deus se manifestou àquele povo através da nuvem, através da coluna de fogo. Se manifestou àquele povo quando Moisés sobe o Monte Sinai, e ali aquele povo vê o Senhor naquele monte. Mas aquele povo era pecador. E mesmo experimentando todas estas coisas, eles fizeram o que o texto diz, eles trocaram este Deus por objetos visíveis. Levantaram para si um bezerro de ouro. O Senhor gracioso tem misericórdia da vida daquele povo. Aquele povo obedece ao Senhor, volta os seus olhos para o Senhor. Mas eles não deixaram de ser pecadores. Eles não deixaram de ser reclamões, murmuradores, idólatras. Porque todas as vezes que aquele povo desviou o seu olhar, desviou o seu coração de Deus, edificou ídolos no lugar. Nós temos aqui um espaço temporal muito grande de Êxodo para Romanos. Mas Paulo continua escrevendo sobre pecadores. E aqui ele está falando da nossa tendência natural. Nós continuamos sendo pecadores. Nós continuamos tendo que lutar com os nossos corações. Nós precisamos continuamente derrubar os ídolos dos nossos corações e colocarmos o nosso coração diante do Senhor. E nós fazemos isso através do arrependimento, através da confissão, através desse reajustamento de direção do nosso coração. Eu quero convidá-la neste momento, para curvar a sua cabeça e se colocar diante do Senhor, reconhecendo que você é um pecador e que você necessita da sua graça e da sua misericórdia. Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa.
Deus Pai querido, te damos graças, Pai, pela sua misericórdia. Te agradecemos pelo seu amor que nos salvou eternamente, e eternamente o Senhor nos amou. Te agradecemos pelo teu Filho que na cruz nos perdoou, nos regenerou, Pai, e nos chamou. Confessamos a Ti, ó Deus Pai, nossos pecados, nossas mazelas, nossos erros e nossas imperfeições. Pedimos a Ti perdão, Pai, pedindo que nos restaure pelo sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. Pedimos perdão, clamamos a Sua misericórdia, clamamos a Sua graça. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar a lutar contra os nossos pecados. Confessamos e pedimos perdão e fazemos, crendo na Escritura que diz: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, por causa do sangue de Jesus na cruz. Obrigado, ó Pai amado. Agradecemos e louvamos a Ti, porque és eternamente fiel. E por essa fidelidade, confessamos hoje os nossos pecados, sabendo que nos ouve e nos perdoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Mesmo apresentando essa situação desesperadora de que somos pecadores, Paulo ele continua, e se você continuar lendo os próximos capítulos da sua epístola, ele vai nos lembrar disso que acabamos de ouvir na oração. Que o problema a solução do problema do pecador é Cristo. E nós podemos nos alegrar, porque é bom podermos aos pés da cruz depositarmos este fardo pesado e árduo de carregar. Vamos nos colocar em pé e nos alegrarmos na obra de Cristo, que por meio do seu sangue derramado nos purifica e nos lava de todo o pecado. Irmãos, podem se assentar.
Nós vamos, nessa manhã, abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 40. Eu fico muito tentado a dizer assim, no Evangelho de Êxodo, porque é impressionante quanto Evangelho nós encontramos e o quanto de Cristo podemos ver aqui nesse livro. E esse é o último capítulo, eu já estou com saudade de Êxodo. Nós começamos lá no primeiro capítulo, caminhamos no deserto com esse povo de Deus, aprendemos com o Senhor, vimos a beleza, a santidade do nosso Deus, vimos a paciência do nosso Senhor, e agora, hoje vamos ver como Ele mostra a sua glória para o seu povo no tabernáculo. Êxodo, capítulo 40, nós vamos ler os primeiros versos e ao longo da exposição nós vamos tratar e vamos ler todos os versículos. Diz assim a palavra de Deus. Depois, o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha com água. E depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Vamos orar. Deus bendito, Senhor da palavra, que nos deu essa santa escritura que podemos ler nessa manhã. Nós pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou seja aquele a iluminar nossos olhos, mente, coração, a fim de que a entendamos e, entendendo-a, ó Pai, possamos ter o nosso coração derramado na Tua presença, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Meses atrás, nós começamos com essas primeiras frases aqui do livro de Êxodo, quando a Escritura começa a relatar os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Um povo que havia se tornado escravo, apesar de ter entrado numa situação boa, porque na época que entraram, José era uma importante figura ali no Egito, mas com o tempo, e agora passam-se 430 anos, aquela posição e a posição de José haviam sido esquecidas, e aquele povo que era o povo da promessa que foi feita a Abraão, seus filhos, agora torna-se um povo escravo. Um povo que tinha sido criado com Deus, ou por Deus, para ser o seu povo e adorá-lo como seu Deus. Mas era um povo que não tinha liberdade para adorá-lo. Eles estavam no meio dos cultos e da adoração do Egito, e eles não tinham a liberdade de adorar o seu Deus como deveriam. Eles estavam, na verdade, debaixo de todo tipo de opressão. A opressão chegou a tal ponto que o faraó, na época, ordenou um genocídio, matar as crianças, matar os filhos do povo de Deus, porque eles se tornavam muitos e eles se tornavam perigosos.
Às vezes a gente não consegue relacionar essas coisas, queridos, com o que está acontecendo hoje no mundo. Mas uma das razões que hoje existe e que muitos usam para defender o aborto é a superpopulação. E ter uma superpopulação me incomoda, ou incomoda o mundo. Por quê? Porque nós podemos passar fome. Percebem? É por isso que milhões de crianças são assassinadas ainda no ventre materno, todos os anos, em nome da liberdade, em torno do meu corpo, as minhas regras e assim por diante. Mas não se iludam. A mesma coisa e a mesma opressão que o povo de Deus passou naquela época é a que o povo de Deus passa em nome de diferentes deuses, religiões e ídolos. Mas o Senhor bondoso, Ele liberta seu povo. Lembra quando Moisés diz, olha, deixa meu povo ir para adorar. Essa era a razão. Então o Senhor liberta o seu povo para que eles pudessem sair e ir adorar aonde Deus prescrevesse que adorassem. Só que ao longo da história a gente percebe que aquele povo que Deus liberta, aquele povo que Deus tira da escravidão é um povo de coração duro, um povo de coração rebelde, um povo de coração questionador. E eu faço a mesma conexão aqui de novo. Da mesma forma como aquele povo era oprimido e tinha os seus opressores, e haviam as religiões e as idolatrias e as tiranias à sua volta, e a gente tem de olhar e falar assim, ei, povinho, hein? Nós somos esse povo, queridos. Nós somos sim um povo que Deus chamou para ser seu povo, nós sim tivemos o nosso coração trocado por Deus, mas a gente continua muitas vezes rebelde no coração, questionador no coração, diante das coisas que Deus faz. Mas nós também caminhamos com um Deus gracioso, um Deus que leva os seus planos perfeitos e soberanos adiante e caminha com o seu povo naquele deserto. E na última parte do livro de Êxodo, nós temos visto o povo de Deus engajado na missão. Nós vimos que Deus deu a sua lei, o povo quebrou a lei, o povo caiu em idolatria ampla, aberta, absurda, criou o bezerro de ouro, adorou o bezerro de ouro, fez culto em torno daquilo. Mas Deus, na sua misericórdia, os resgata, e na sua misericórdia dá-lhes a missão. E a missão do povo de Deus era: construam um tabernáculo para que eu habite no seu meio. Então aquele povo que começou escravizado, agora era um povo libertado. Aquele povo que estava debaixo de um faraó tirânico, agora é um povo que está sendo acolhido. E Deus disse: eu quero que vocês façam essas coisas, porque eu vou mostrar que eu sou o Deus de vocês. E então eles caminham pelo deserto, passam pelo mar. Primeiro, antes de sair, tiveram as pragas no Egito, celebraram a Páscoa, passam pelo mar. E depois que eles passam pelo mar, Moisés compõe um cântico para que eles possam adorar. É a primeira vez que aparece essa adoração. Em Êxodo capítulo 15, o texto diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. E a partir daquele momento, Deus passou a ensinar o seu povo como deveria adorá-lo. E entre essas coisas estava exatamente a construção do tabernáculo, no qual disse: eu vou morar no meio do meu povo. E aqui então agora chegamos no capítulo 40. E no capítulo 40 nós encontramos toda a instrução, toda a finalização dessa exaustiva instrução que começou lá atrás a respeito de cada detalhe, a respeito de como o tabernáculo deveria ser feito, de como ele deveria ser construído. Hoje é o dia em que todas as coisas agora prontas, Deus diz para Moisés: Moisés, chegou a hora.
E então nós vamos caminhar pelo nosso texto, vendo onde, quando e como o povo de Deus, engajado nessa missão, deveria completar aquela sua primeira parte do trabalho. Por que primeira parte? Porque não acaba aí. A construção e colocar agora o tabernáculo em pé era o primeiro passo para Deus manifestar a sua glória no meio do seu povo, dizer, agora eu estou morando aqui no meio de vocês. Mas vocês têm um trabalho a fazer. Então o livro alcança esse ápice, não é? Quando Deus agora diz, coloquem em pé tudo o que vocês fizeram. Será que vai dar certo? Será que as medidas corresponderam? Será que todo aquele trabalho em prata, ouro, madeira, tecido, vai realmente trazer algum resultado? E talvez eles estivessem assim, né, animados, falando, puxa vida, a gente trabalhou tanto, e as nossas irmãs, elas capricharam naqueles bordados das cortinas, e os nossos irmãos capricharam naquela roupa do sacerdote, e eles capricharam na lapidação daquelas pedras, e de todos aqueles utensílios. Poxa vida, vai ficar muito bonito, né? Mas aquela beleza terrena era apenas um exemplo de algo muito maior. O povo, ao longo da história da travessia, da caminhada, eles tinham vislumbrado algumas coisas da glória de Deus, algumas coisas deixaram o povo apavorado. Quando Deus estava lá em cima do monte, eles ficaram horrorizados, eles falaram, Moisés, vai sozinho, que se a gente chegar lá, a gente morre. E Deus falou, morre mesmo. Mas eles já viram o pilar de fogo, eles já viram a nuvem, eles já viram Deus abrir o mar, eles já viram aquelas pragas que vieram sobre os egípcios e os salvaram, eles já viram tantas coisas. Mas aquelas coisas todas eram pequenos vislumbres daquilo que Deus ainda haveria de fazer. Eles, na verdade, estavam esperando uma promessa. No capítulo 29 nós estudamos isso. A partir do verso 43, aqui no livro de Êxodo, diz assim, e ali, quando Deus começa a dar a instrução do tabernáculo, e ali eu virei aos filhos de Israel. Opa, Deus está dizendo que vai vir aqui, por isso que a gente leu, e o texto diz, fala várias vezes, a tenda do encontro. E eu virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei seu Deus. Então a antecipação que eles tinham não era só a antecipação de ver aquela obra finalizada e aquele tabernáculo montado. Eles estavam na antecipação de uma promessa que Deus havia dito, eu vou manifestar a minha glória no meio do meu povo, porque até então eles tinham visto a glória lá longe. Mas agora eles vão ver a glória de perto. Então Deus diz, Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Eu vou mostrar a minha glória. E é interessante. Sabe o que aconteceu num outro primeiro dia do primeiro mês, conforme narrado no texto de Êxodo? Foi o dia da travessia do Mar Vermelho. Eles estavam celebrando a saída deles. Fazia 1 ano. E agora eles estavam aqui, celebrando esse momento. E Deus então passa a dizer como ou quando isso ia acontecer, quando Ele diz o tempo dessa festa. Então ele vai dizendo e vai descrevendo de novo, né, de dentro para fora, como é que ia acontecer.
Você arma o tabernáculo, e aí você vem de dentro para fora. Primeiro, coloca a arca do testemunho. Depois, e cobre com o véu, coloca a cortina. Depois, coloca a mesa com os pães da proposição. Depois, você coloca o candelabro. E assim por diante. Ele vai fazendo a tenda ser armada, né? Coloca a cobertura, e de dentro para fora, ela vai se expandindo. Então, essa primeira parte da narrativa, ela dá o conjunto todo da obra que deveria ser feito, termina exatamente com o átrio ao redor, a última cerca que deveria ser colocada, e finalmente o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo estaria estabelecido. Mas não era só colocar uma construção, não era só montar um tabernáculo, não era só colocar uma tenda em pé. Isso precisava e deveria ser muito bem trabalhado no como Deus queria que isso fosse feito. E aqui vem essa segunda parte tão importante do nosso texto. Depois de montado todo o tabernáculo, o que deveria ser feito? Ora, isso deveria ser feito com consagração e santificação. Pega o óleo da unção, unja o tabernáculo e tudo o que nele está, consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os utensílios, e consagrem o altar, e o altar se tornará santíssimo. E depois unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro, e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-a para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas, e unja-os como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será para sacerdócio perpétuo, de geração em geração. Então, tudo aquilo que tinha sido motivo de obra, né? Imagina, de madeira serrada, coisa derretida, tudo aquilo agora precisava, na verdade, ser consagrado. Por isso o texto diz: pegue o óleo da unção. Deus já havia dado a instrução de como esse óleo deveria ser feito, e então use isso para ungir. E dessa forma, tudo que havia sido feito conforme a palavra de Deus era consagrado, era separado, era reservado para o serviço de Deus. Mas não adianta ter coisas separadas para o serviço de Deus. As pessoas também precisam ser consagradas e separadas para o serviço do Senhor. Então Moisés também deveria consagrar Arão com todas aquelas vestes, tudo aquilo que havia sido detalhadamente descritos, né? Aquele chapéu que o sacerdote usava, a plaquinha que estava nele dizendo santo ao Senhor, a sua sobrepeliz, a sua veste, as pedras nos seus ombros, o peitoral, tudo devia ser devidamente santificado para ser usado pelo Senhor, no serviço do Senhor e na obra do Senhor. E talvez no coração de muitos houvesse uma pergunta: mas Moisés, será que depois que todas essas coisas forem feitas, será que Deus vai mesmo manifestar a sua glória? Percebe? O texto vai construindo uma antecipação, descrições detalhadas de pequenas coisas que deveriam ser feitas. E aí, finalmente, então, nós chegamos na parte do texto em que Moisés começa a fazer. E tem algumas expressões aqui que vocês precisam ir lembrando, e lá no final eu vou chamar a sua atenção para elas. A partir do verso 16 diz assim a palavra: e Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Então, ele obedece ao Senhor. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado.
Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as bases, armou as tábuas, colocou neles as vigas superiores, levantou suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca, pôs o propiciatório em cima da arca, introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. E pôs também a mesa da tenda do encontro ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então observe que agora, à medida em que Moisés coloca o tabernáculo em pé, ele vai fazendo segundo havia sido descrito anteriormente, e segundo toda essa descrição dos vários capítulos anteriores de como aquilo deveria funcionar. E ele vai colocando parte por parte. Olha só, a primeira coisa que é feita, ele monta a estrutura, não é? E aí diz o texto aqui que ele, verso 20, ele pegou o testemunho, aquelas tábuas da lei, e colocou-as dentro da arca. E colocou ali os elementos que Deus havia ordenado, passou os cabos que eram para carregar a arca, e em cima da arca colocou o propiciatório, aquele lugar onde o sacerdote aspergeria o sangue do sacrifício no dia do chamado da expiação, no dia do Yom Kippur, quando simbolicamente os pecados do povo eram perdoados. E aí então Moisés sela aquela parte com aquela cortina. O verso diz que, o verso 20 ainda diz, né, e pôs o propiciatório em cima da arca, e verso 21, introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do cortinado, e com ele cobriu a arca do testemunho. E se vocês lembram, quando a gente fez essa exposição anterior, o que acontecia? Ninguém podia passar daquelas cortinas. O sacerdote, uma vez por ano, podia passar ali e entrar naquele ambiente onde estava a arca, que representava o quê? Representava o trono de Deus, o lugar de onde Deus governa todas as coisas, representava a vontade de Deus, representava a lei moral de Deus que estava guardada dentro da arca. Esse era o Santo dos Santos, o lugar mais importante no qual ficava a arca da aliança de Deus com o seu povo. E aquele povo, eles sabiam que aquilo estava sendo colocado ali. E talvez eles pensassem assim, quando será que eu vou ver essa arca de novo? Porque agora a cortina está sobre ela. Eu não posso mais vê-la. A arca foi colocada, mas a glória não desceu. E eles talvez ficassem pensando, puxa vida, pensei que era agora, né? Afinal de contas, a parte principal foi colocada, mas Deus ainda não se manifestou. Depois vinha o santo lugar, logo após, né, verso 22, também pôs a mesa na tenda do encontro ao lado do tabernáculo, chamada a mesa dos pães da proposição, representava a provisão de Deus sobre o seu povo. Todo final de semana, né, quando terminavam os 7 dias, o sacerdote comia daquele pão que passou a semana inteira ali naquele lugar. Do outro lado, o candelabro. E se você voltar lá atrás e tentar lembrar, esse candelabro, ele era feito de ouro maciço, nós já ouvimos várias vezes a descrição dele aqui, e em cada dobra dele havia estruturas que representavam árvores, que era como se ele fosse uma árvore, e ele representava ali no santo lugar a árvore da vida. A luz e a vida que vinham daquele lugar, que vinham de Deus e que ia para o seu povo. E então a obra vai se completando. Mais adiante, então, ele coloca ao lado do tabernáculo, dentro do santo lugar, ele coloca esses elementos, e o texto termina dizendo, segundo o Senhor havia ordenado.
Verso 24: pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo havia ordenado, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, a gente está vendo a construção se desenvolver. Primeiro o santíssimo lugar, depois o santo lugar com a mesa e o candelabro. O terceiro elemento do santo lugar era o altar do incenso, né? E esse altar, ele era um altar que ficava diante da cortina, era o último lugar onde o sacerdote podia entrar nos dias regulares, e ali ele queimava um incenso aromático. Deus deu a receita do incenso aromático, ninguém podia fazer em casa. E aí então ele orava ao Senhor diante daquele lugar, intercedendo constantemente pelo povo. Depois então ele fecha o santo lugar e aí ele coloca a parte de fora, não é? Diz que ele começa colocando o altar do holocausto, no qual eram queimadas as ofertas e as ofertas ao Senhor, e feitos vários outros sacrifícios. Ora, o altar do incenso, dentro do santo lugar, representava as orações. Do lado de fora, agora no pátio do tabernáculo, foi primeiro colocado o altar do holocausto. E isso tinha um significado que nós já também estudamos. Ninguém podia chegar perto daquele lugar sem que houvesse derramamento de sangue. Porque os homens são pecadores, os sacerdotes são pecadores, e o salário do pecado é a morte. Logo, sem o derramamento de sangue, eles mesmos seriam mortos, mas Deus estava providenciando um substituto temporário até que viesse um substituto permanente para ficar no lugar, para que o seu povo pudesse ser perdoado, para que eles tivessem os seus pecados expiados. Mas a glória de Deus ainda não apareceu. E Moisés continua montando o tabernáculo e colocando os seus móveis, mas a glória de Deus ainda não desceu. O texto continua, verso 30. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. E assim Moisés acabou a obra. Então era necessário, com aquela bacia, era necessário que houvesse purificação, e ela representava esse lavar dos pecados, e simbolizava o poder da graça de Deus que nos lava e nos traz purificação, o que é necessário para o culto e a adoração a Deus. Então a lição aqui, queridos, ela é basicamente a seguinte: sem que todo o serviço de Deus seja completo, a nossa adoração não é possível. A obra e o serviço de Cristo, no caso, precisavam estar completas e plenas, para que houvesse uma restauração da nossa condição de adoração ao nome do Senhor. E o que está acontecendo aqui, eu falei para vocês prestarem atenção, não olhem lá para a tela, olhem para mim aqui agora. Eu estou vendo se você está olhando para a tela. Olha para mim aqui agora. Qual foi uma expressão que apareceu 7 vezes no texto? Vocês estão colando. Que feio.
conforme havia ordenado o Senhor. Quantas vezes aparece? 7 vezes. Olha só o que o autor do texto, nosso irmão que compôs o primeiro texto, está nos dizendo. Tudo começa no princípio. Tudo acontece com 7 ordens de Deus. E o texto termina com essa expressãozinha, e Moisés acabou a obra. Onde você já leu isso no texto da Bíblia? No livro de Gênesis. Deus está montando diante do povo o Éden, o lugar onde ele se encontrava com o seu povo. Deus está estabelecendo para o seu povo de novo um paraíso, um lugar onde podemos ter comunhão com Deus, um lugar onde nós podemos andar com Deus, um lugar onde nós podemos ser abraçados por Deus, queridos. Essa é a tenda do encontro do povo de Deus com o seu Deus. Essa é a misericórdia do nosso Pai, queridos. Ele vem para estar no meio do seu povo, e assim como ele no jardim andava na viração do dia, ele veio para andar com os seus, mas para que isso acontecesse, ele precisava deixar tudo pronto. Tudo pronto. E assim como Deus colocou querubins para que os nossos primeiros pais não voltassem ao Éden sem estarem purificados, Deus aqui vem morar no meio do seu povo e estabelece os parâmetros para qual o seu povo pudesse, tendo-os cumprido, chegar na presença do seu Deus. Deus está restaurando a comunhão do seu povo. Por isso que a glória de Deus não desceu até agora. Mas o texto continua e diz assim: então, e só então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E olha só a surpresa, e Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A glória de Deus, irmãos queridos, ela só desceu sobre o tabernáculo depois que todos os passos da obediência haviam sido cumpridos. Quando a obra estava completa, Deus manifestou a sua glória no meio do seu povo. É muito interessante esse tema da glória de Deus. Até agora no livro de Êxodo, Moisés, ele esteve perto de Deus, pertinho de Deus. Deus falou assim: eu vou mostrar um pedacinho, mas ele nunca pôde ver face a face a glória de Deus. Ele viu vislumbres dessa glória, ele viu mais do que os outros haviam visto. Mas ninguém tinha visto isso de maneira completa. Até porque isso significaria a morte de alguém, porque Deus é santo. Mas ao longo da narrativa da Escritura, a gente vai aprendendo como essas coisas vão acontecer. Existe um episódio sobre a glória de Deus
que está no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Eu quero que você siga e preste bem atenção no que aconteceu, o famoso episódio da transfiguração. Lembram? Que se você ler fora do contexto bíblico, ele parece muito estranho. Lá em Lucas 9, 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu no monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias. Olha a expressão do verso 31. Que apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Imagina esses nossos irmãos que subiram junto com Jesus aquele monte, que estavam ali tentando ficar acordados naquela oração, Pedro, João e Tiago, e de repente eles veem aquela cena. E Lucas faz questão de descrever, interessante assim, diz que Jesus e os 2 apareceram em glória e falavam da morte. Sabe qual que é a palavra aqui usada no original para morte? Falavam do êxodo, partida de Jesus. Essa é a palavrinha que aparece no original. Eu acho que Lucas fez de propósito. Não foi por acaso, não. E eles falavam do êxodo de Jesus. O texto diz assim: Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordado, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro disse: mestre, é muito bom estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Eu quase consegui, né? Vamos fazer 3 tendas. Vamos montar 3 tabernáculos. Aí fica um para o Senhor, para eles, e um para a gente fica aqui tabernaculando e vendo essa glória. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, a gente está aqui agora. Mas o texto diz assim: porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. E enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. Estão lembrando aqui da história de Moisés? E dela veio uma voz que dizia: esse é o meu filho, o meu eleito. Escutem a voz dele, escutem o que ele diz. E aí a cena se desfaz. Depois daquela voz perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Porque contemplaram algo que nenhum outro homem aqui na terra havia contemplado. Jesus mostrou a sua glória no monte da transfiguração. Pedro, João e Tiago viram a sua face alterada e as suas vestes brilhantes, e uma nuvem os encobriu, como aconteceu no livro de Êxodo. Mas o que Deus estava dizendo para eles é o seguinte: vocês querem ver minha glória? Não adianta montar outro tabernáculo. Querem ouvir? Querem ver a minha glória? Ouçam a voz do meu filho. Jesus estava levando o seu povo para o último êxodo, para a última saída por meio da sua morte e ressurreição. Porque não havia outro jeito e não havia outra maneira que o homem pudesse contemplar algo da glória de Deus. É por isso que o evangelista disse, João disse, e ele disse isso depois da transfiguração, quando ele conta a história, ele diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós,
Lembra, ele já tinha passado, ele já tinha visto inclusive o êxodo de Jesus. Ele já tinha visto a ressurreição de Jesus. E ele diz assim: nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Irmãos, esse tabernáculo é o Evangelho. Porque o tabernáculo que veio é Cristo. Ele veio e ele habitou, ele veio e ele tabernaculou no nosso meio. E aquele tabernáculo do deserto era só uma sombra desse tabernáculo que é Cristo. E a glória de Deus só será vista pelos homens. E é por isso que Moisés não podia entrar na tenda quando a glória se manifestava sobre ela. Ele tinha que ficar de fora. O povo ficava ao redor, as tendas do povo de Israel ficavam ao redor do tabernáculo. E eles podiam só contemplar de longe. Mas eles tiveram esses vislumbres da glória. Essa glória de Deus, isso foi aquilo que a gente chama na teologia de uma teofania, uma manifestação de Deus no meio do seu povo. Aquela glória que enche o tabernáculo de maneira espetacular, aquela radiância maravilhosa. É o que nós podemos depois contemplar na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o nosso Moisés. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é a saída da escravidão pelo batismo no mar da graça. Jesus é o nosso pão do deserto, Ele é a provisão do Pai para nós. Jesus é a voz da montanha que dá a lei. Jesus é o altar do sacrifício pelo qual nós adoramos. Jesus é a fonte da nossa vida e da luz. Jesus é a bacia da nossa purificação, é Ele quem nos santifica. Jesus é o nosso sumo sacerdote orando em frente ao altar. Jesus é o sangue no propiciatório, reconciliando-nos com Deus. Toda essa história foi escrita para que aquele povo antecipasse a vinda de Cristo. E toda essa história foi escrita para que nós hoje, depois lendo, pudéssemos vislumbrar essa mesma glória. Nós começamos lá atrás com um povo escravo e terminamos aqui com um povo livre. É o povo da promessa feita a Abraão. É a igreja de Jesus em todos os tempos que, em nome do sangue deste Cordeiro que foi morto por nós, prega a palavra, prega o evangelho, fala a verdade, não tem medo do mundo. Um povo que tinha medo de Faraó, mas que agora está liberto, pode adorar, que não é mais escravo dos seus inimigos. Lá era o Egito, lá era Faraó, lá eram as religiões. Hoje continuam os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, mas nós não precisamos temê-los. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte, nós não somos mais escravos, nós não precisamos mais viver com medo. Nós começamos lá atrás, com um povo que precisou sacrificar um cordeiro. E nós continuamos aqui com um Senhor bondoso que se sacrificou, que morreu, que se entregou, para que nós fôssemos um povo de coração transformado. Nós terminamos com um Senhor cheio de graça, que leva seus planos soberanos adiante, a despeito de nós e às vezes apesar de nós. Que arranca gente como você e como eu, de dentro do inferno, e traz para a graça. Não foi isso que Ele fez com a sua vida?
Você acredita nisso, meu irmão? Que Ele te tirou do inferno. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja, quando cumpre a sua missão, quando ela faz o seu trabalho, que é o trabalho da continuidade da evangelização da obra de Cristo, nós arrebentamos a porta do inferno, nós entramos lá dentro, nós tiramos os cativos de Cristo e nós os trazemos para a liberdade em Deus. Você crê nesse evangelho, querido? Você conhece esse poder? Então, abra sua boca, fale de Cristo. Você não imagina o poder que isso tem em Deus. E então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Creia nesse evangelho. Creia na verdade. Queridos, só existe uma fonte real para toda a regra de fé e prática do crente. É a palavra do Senhor, iluminada pelo Espírito Santo, da mesma forma como Deus disse para os nossos irmãos lá, Pedro, João e Tiago, ouça a palavra de Cristo, ouça a palavra dEle, coloque o seu coração, coloque a sua mente em confiança a essa palavra. É impressionante como nós somos crentes secularizados nos dias de hoje, nós conhecemos tão pouco essa Bíblia, irmãos, nós temos o privilégio de tê-la em abundância, a gente esquece que lá atrás tem uma pilha de Bíblia, pode levar, porque estão ali há muito tempo. Nós temos acesso, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra traduzida, nós temos a palavra pregada em púlpitos que falam a verdade de Deus, nós temos como acessar pregações sérias em tantos lugares. Conheça essa palavra. Não afaste os seus olhos dela, não afaste os seus olhos do Senhor. Ele é a verdade que tabernaculou, que habitou entre nós, e Ele está no meio do seu povo. O autor de Hebreus diz que esse Senhor, Ele se levanta no meio da congregação para louvar conosco. Ele está no meio do seu povo, queridos. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. E Ele fez a obra necessária para que nós fôssemos salvos, remidos, libertados dos nossos inimigos, para viver para Deus. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Creia na verdade. Cuidado com a secularização. Uma vez por ano, o Facebook me lembra de uma postagem que eu fiz. E todo ano eu repito. É uma postagem sobre ansiedade. Uma frasezinha simples. Eu escrevi lá assim: a ansiedade é um tipo de ateísmo funcional. Eu preciso ser lembrado disso sempre. Eu sei qual é a verdade, eu sei que Deus supre, mas assim como o analfabetismo funcional é uma dificuldade de conectar aquilo que foi aprendido lá atrás com o evento da comunicação per se, o ateísmo funcional é a nossa incapacidade de confiar no Deus soberano. Sabe o que eu me impressiono? Todo ano eu faço a experiência de novo, aparecem dezenas de comentários que vão dizer assim: mas a ansiedade é uma doença, eu não sou culpado de ser ansioso. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, se existe algum tipo de ansiedade que seja patológica, que tenha problemas que estão ligados à depressão, etc. Mas a ansiedade bíblica, para a maioria de nós, é isso que a gente tem. Falta de confiar em Deus. Foi o que esse povo de Israel fez o tempo inteiro.
Deus falando assim, eu estou com vocês, eu estou andando com vocês. Ele mandou as pragas, passou 10 minutos, eles estavam reclamando. Deus estava lá em cima do monte entregando a lei para Moisés, eles estavam lá adorando o bezerro de ouro. Deus já havia dado tudo o que eles precisavam, eles insistiam em não confiar num Deus que andava ao lado deles. Deixa eu dizer, querido, volte a sua mente, o seu coração, os seus olhos para a palavra, creia, porque isso vai te habilitar a adorar um Senhor. Assim como os israelitas, eles foram libertados do cativeiro no Egito para adorar o Senhor, lá no Antigo Testamento. Ser salvo da morte, do pecado e do inferno, para nós hoje, não faz o menor sentido se não for para adorar. E aí existe toda uma estrutura e uma camada de coisas que a gente precisa entender. Pastor, o que o senhor quer dizer com adorar? Eu quero dizer, primeiro, isso que a gente está fazendo aqui. Isso é uma instrução clara da Escritura e da Palavra de Deus, que nós devemos nos reunir aqui para ensaiar. Isso aqui é um ensaio, gente. Isso aqui é um ensaio que a gente faz daquilo que a gente vai fazer na eternidade. Aquilo que a gente aprende aqui, vocês viram o que a gente fez aqui hoje? A gente leu a palavra de Deus, a gente respondeu a palavra de Deus em oração, a gente ouviu de novo a palavra de Deus, a gente confessou os pecados, a gente agora voltou os olhos para a palavra de Deus mais uma vez, e à medida em que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, a gente vai respondendo com o nosso cântico, com a música, com a adoração que nós prestamos. A gente aprende, é uma liturgia que eu vou pegar aqui e colocar na minha vida, no meu dia a dia, na minha segunda-feira. Adorar como povo de Deus nos prepara e nos ensina para a adoração diária, e essa adoração diária nessa vida nos faz ansiar e antecipar aquela adoração eterna que teremos, porque é o que faremos. Quando Deus nos colocar na nova terra, e Ele nos der trabalho, e Ele nos der serviço, porque eu acredito que isso tudo vai ter na nova terra. Quando Ele fizer todas essas coisas, nós vamos adorá-lo em todas as circunstâncias, em todos os eventos da nossa vida. Ela será absoluta. Terceiro lugar, querido, obedeça. Como é que, pastor, eu adoro no dia a dia? Segunda-feira tem que acordar, tem que me arrumar, tem que pentear o cabelo, fazer chapinha, agora tem que colocar máscara, né? Tem que passar álcool na mão, tem que ir para o serviço, tem que encontrar gente chata, tem que lidar com situações desconfortáveis. Como é que eu vou adorar a Deus nisso, pastor? Ah, queridos, a nossa devoção ao Senhor, além das oportunidades, quiçá, de pregar o Evangelho, nós adoramos ao Senhor pela obediência, pela compaixão, pelas boas obras, pela manifestação do fruto do Espírito no nosso cotidiano. Lembra, quando a glória de Deus estava presente, ela é que guiava o povo de Deus, ela levantava e ia embora, e o povo saía atrás. Eu fico imaginando os israelitas reclamando da glória de Deus se movendo. Já pensaram? Oh Deus, o senhor podia avisar pelo menos com uma semana de antecedência, vai? Dá muito trabalho, o senhor fala as coisas em cima da hora. O senhor podia ter mais cuidado com a gente. Deus nos chama para obedecer a sua santa voz, queridos, todos os dias, guiados por essa glória, manifestando o fruto do Espírito na vida, amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. Quando essas coisas se manifestam na sua vida, queridos, quando elas se manifestam na minha vida, nós somos guiados pela glória. E quarto, engaje-se na missão. Se tem uma coisa difícil na face da terra, é um crente que não entendeu a missão.
porque ao invés de trabalhar, ele dá trabalho. Missão, queridos. A missão do Senhor para o seu povo é muito simples. Abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Vá aonde Deus te mandar, seja no transporte público, seja na repartição pública, seja no escritório, seja na escola, seja no banco da praça, aonde Deus te mandar, vá. Pregue o Evangelho, ensine, discipule, proporcione as ocasiões na qual essas pessoas serão trazidas para dentro do corpo de Cristo, seja pelas missões, seja por esse missionário que nós sustentamos lá em Moçambique, seja por aqueles missionários que vão para os campos estudantis. Engaje-se na missão. Há serviço a fazer, irmãos. Desde o serviço mais simples que a gente pode fazer para que as coisas funcionem, até aquelas coisas mais complexas que Deus nos chama. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Compareça, contribui, use as suas mãos, use os seus talentos, use as suas posses. E aí você vai mostrar que você gosta dos atos do Senhor. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Ah, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
primeira vez que a gente canta. A gente ainda deu umas travadas. Vamos cantar de novo? Merece, não merece? Uma vez são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Nós te agradecemos, Pai, porque encontramos Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos enviou o teu Filho. Nós te agradecemos, Pai, porque encontramos morada, encontramos casa, encontramos família, Pai. Nós te agradecemos porque tão graciosamente nos deste a tua palavra e nos disseste: ouçam a voz dele. Nós te agradecemos, Pai, porque
o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio, e nós podemos ser guiados e dirigidos e orientados por essa glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Por isso, Pai, nos ensina por meio da palavra, por meio da comunidade, por meio dos nossos irmãos a crer sempre. Ilumina-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a sermos encontrados como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível à orientação, à ordem, ao mandamento do Senhor. E nos ensina, por causa do Senhor e por causa da Tua glória, Pai, a amar a missão que o Senhor nos deu. Sabemos, Pai, que isso será toda a diferença em todas as coisas que o Senhor nos der a fazer. Usa de misericórdia para conosco, Pai. Nós reconhecemos que somos tão parecidos com aquele povo no deserto. Resmungões, mal agradecidos, com cobiça no coração, Pai. Livra-nos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a exercer o sacerdócio que o Senhor nos chamou para cumprir aqui nessa terra, para viver aqui nesse mundo. Nos ensina, ó Deus, a engajar na nossa vida, na missão, seja ela de caráter pessoal, nós mesmos, seja, ó Deus, na missão que delegamos e que outros vão em nome da igreja do Senhor Jesus Cristo fazer. Rogamos pelos missionários, pelos plantadores de igreja, por aqueles, ó Deus, que comissionados pela Tua igreja, vão a diferentes lugares fazer cumprir a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo ministério da intercessão que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos saber que a Tua vontade se cumpre em todas as coisas e ainda assim o Senhor nos chamou a orar, a pedir, a rogar ao Senhor por situações que o Senhor tem respondido e abençoado. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos sobre os quais lançamos as nossas orações e o Senhor restaurou, tirou do leito da enfermidade. Obrigado pela família da fé que cresce, pelos irmãos, pelos casais, pelo casamento de tantos, pelos filhos que tantos esperam. Pai, nos ensina a ser luz no meio dessa nação, Pai. Nos ensina, Pai, a representar de fato as virtudes do Teu Filho Jesus Cristo, no meio desse mundo cheio de convulsão, no meio dessa nação, ó Deus, tão perdida, tão sem rumo, tão sem moral, tão sem estrutura, tão sem verdade, Pai. Senhor, nos ajuda a ser luz no meio de um povo que se chama igreja, mas que prova no dia a dia serem rebeldes, ou quem sabe até filhos de Satanás disfarçados. Mas que o Teu povo verdadeiro permaneça como luz. Reveste-nos de graça para manifestarmos a Tua glória. É a oração que faz o Teu povo, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não conhecieis a missão, mas agora conheceis, que não estáveis engajados nela, mas agora vão estar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz.
no amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão doce do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Sentemos, queridos.